Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Eu sei que para quem acompanha muito o canal, esse tema já deve estar repetitivo, até porque toda vez que eu vou abordar ele, eu preciso repetir as mesmas coisas com uma certa frequência, para quem chegar de primeira entender o que eu tô querendo dizer, tá? Peço perdão, mas eu acho essencial abordá-lo e vou novamente nessa semana gravar novamente falando sobre isso, talvez algumas vezes, certo? Quem não aguentar, gente, só assiste os vídeos de outros temas que eu gravo e tudo mais, mas eu vou seguir falando sobre isso bastante. Olha, no dia 11 de abril, quando eu fiz o vídeo dizendo que o Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tinha sido acusado e preso no caso da Marielle Franco, poderia ser inocente, eu deixei muito claro ali qual era o meu ponto. De que, com o que se tinha de público naquele momento, e o que se tinha de público era um relatório da Polícia Federal de 470 e poucas páginas, e além dele também algumas outras coisas que vazaram na imprensa e tudo mais, com tudo isso que se tinha de público, não havia ali nenhuma prova contra o Rivaldo. Nenhuma prova contra o Rivaldo. A única coisa que havia se tornado pública até aquele momento era o que tinha sido dito pelo assassino Rony Lessa em sua delação premiada, tá? O Rony basicamente colocou: os brasão me contaram que o Rivaldo planejou e sabia de tudo, tá? Tem duas coisas importantes aí. A primeira é que delação não é prova, delação é método de obtenção de prova. E o segundo ponto é, né, o Lessa pode estar mentindo ou então ele pode ter sido enganado pelos brasão. Os brasão, para deixarem o Lessa tranquilo para cometer o homicídio, falaram para ele: o Rivaldo, chefe da polícia, tá com a gente. Ele talvez não estivesse, tá? Mas eu fui muito claro e cuidadoso em dizer o seguinte: estou me referindo a esse caso com base no que se tem de público. Acho muito possível e mais provável que a Polícia Federal tenha mais coisa e ainda não tenha divulgado. Até porque naquele momento a investigação não tinha acabado ainda. Você ainda não tinha tido a denúncia sendo feita para o Supremo Tribunal Federal, ok? Fui muito claro nesse ponto. Algumas pessoas não entenderam, ou porque não queriam, ou porque não entenderam mesmo, talvez eu não tenha sido claro para parte do público, certo? E naquela ocasião, gente, foi meio difícil fazer aquele vídeo por um motivo bem simples, porque só eu, que eu soubesse naquele momento, só eu estava defendendo essa tese, tá? Eu tinha lido o relatório da Polícia Federal muitas vezes, na primeira semana fiz uma cobertura errônea e coloquei em errata, inclusive, culpabilizando principalmente a figura do Rivaldo, acho que de forma muito cedo, certo? Com o que se tinha de informação e tudo mais. Mas fui lá e fiz o vídeo. Depois me avisaram nos comentários que o Rodrigo Pimentel, que é ex-capitão do BOPE, bastante conhecido, principalmente no Rio de Janeiro, quem acompanha a segurança pública conhece razoavelmente bem o Pimentel, também estava fazendo uma defesa do Rivaldo, e eu fui atrás de assistir aí entrevistas dele em que ele fazia isso, né? Mas não era nem uma defesa do Rivaldo, era uma defesa da possibilidade do Rivaldo ser inocente, que são coisas muito diferentes, tá legal? Então acompanhei a coisa do Pimentel, concordei com boa parte dos pontos colocados por ele, discordei em boa parte do tom do discurso. Eu acho que tem aquele corporativismo de alguém que foi da Polícia Estadual contra a Polícia Federal, de qualquer forma, certo? Havia mais uma pessoa, boa parte do meu público, todo mundo sabe, é do campo de esquerda. O Rodrigo Pimentel, ele tem um público muito mais forte no campo de direita, então eu fiquei bem isolado naquela situação toda. E agora a Polícia Federal, inclusive, está iniciando aí colocou o Pimentel citado num relatório complementar sobre o caso Marielle. Considero absurdo, depois explico por que num vídeo único e exclusivamente sobre isso, tá legal? Então, não importa nem se o Pimentel tava nessa ou não, vou entrar nisso em outro vídeo. Bom, o fato é que de ontem para hoje essa maré virou completamente. Eu não estou mais isolado, estou aliviado nesse sentido. Tá legal, gente? O que aconteceu de ontem para hoje? A gente teve a divulgação dos primeiros vídeos da delação do Rony Lessa no Fantástico, e talvez pelo tom da matéria, que foi um tom muito prudente em deixar claro que o que se tem de público não tem nenhuma prova, muita gente passou a prestar atenção, se jogar no tema e perceber o óbvio. Tá? Tem vários exemplos, né? Talvez um dos que bomba mais aqui no YouTube, o jornalista Reinaldo Azevedo. Tá? O Reinaldo Azevedo fez um vídeo duro falando o seguinte: não só colocando o Rivaldo como alguém que você não tem provas contra ele, mas incluindo ali o Domingos e o Chiquinho Brazão, tá? Eu particularmente acredito que no caso do Domingos e do Chiquinho, você tem provas mais vastas que justificaram pelo menos a prisão cautelar,
Você tem ali, por exemplo, mais evidências de que eles tentaram prejudicar, obstruir as investigações em 2019 e 2018, colocando aquela testemunha falsa, Ferreirinha e tudo mais. Nem coloquei o Chiquinho Domingos, porque tem mais coisa. Mas não tem tanta coisa assim também, mas tem mais coisa. E eles têm todo um histórico ali, bem complicado, né? Que ajuda a embasar, mas eu acho que também havia ali algumas provas mais fortes contra eles. Teve o caso do Reinaldo Azevedo, teve vários outros, né? Deu para sentir um clima bem interessante. Até separei aqui um ou outro para vocês. A gente teve, por exemplo, quando o Freixo foi questionado ontem pelo jornalista Otávio Guedes, que também mostrou um pé atrás com relação à certeza que anda se colocando sobre a culpabilidade do Rivaldo, né? Ele questionou o Marcelo Freixo sobre isso na Globo News, e prestem atenção, a resposta que o Marcelo Freixo deu nessa entrevista foi uma resposta crítica à postura da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele evitou muito citar o nome do Rivaldo com uma convicção ali sobre a participação dele. Acho que é uma postura que me chamou bastante a atenção. Né? E quando ele fez a citação, ele falou, não, a Polícia Civil trocou os delegados 5 vezes no caso. Sempre que vai se chegar numa solução, você teve a troca do delegado. Então se coloca aí uma situação em que estava muito claro que existia uma tentativa de sabotagem e obstrução. Quando o Freixo coloca isso, gente, o Rivaldo está fora disso, tá? Rivaldo não trocou o delegado 5 vezes. Rivaldo, quando era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, colocou um único delegado que era um Geniton Lages. Só o Geniton Lages. As outras trocas aconteceram quando o Rivaldo não era mais chefe da Polícia Civil do Rio. Então, assim, pra mim deu uma virada de ontem pra hoje em que pessoas publicamente, tem outras também, passaram a defender essa tese com bastante força e também outras estão adotando uma postura de extrema cautela e é assim que tem que ser. Certo? Bom, dito tudo isso, além dessa virada de jornalista, tem uma nota do jornalista Lauro Jardim do Jornal Globo publicada ontem. Vejam só, olha o que diz a nota do Lauro Jardim. O PSOL não ficou satisfeito com o relatório final da Polícia Federal sobre o caso Marielle, que apontou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa como mandantes do assassinato da vereadora. O partido ao qual Marielle era afiliada decidiu pedir uma audiência a Ricardo Lewandowski para tratar do assunto. Vai solicitar que as investigações continuem. Diz Chico Alencar, do PSOL Fluminense. O Chico Alencar, gente, uma das figuras mais importantes do PSOL, em especial do PSOL do Rio. Para nós, a investigação não está concluída. Ainda há muito a se apurar no caso Marielle. Elos e cumplicidades a desvendar. A PF não conseguiu comprovar vários fatos narrados por Rony Lessa. E os acusados, os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo, ainda não falaram. Delação não é prova, é meio de obtenção de prova. Insistiremos por justiça plena. Gente, o que o Chico Alencar colocou nessa fala, eu não sei se foi diretamente para a coluna do Lauro Jardim ou se ele citou a fala dada em outro lugar, é basicamente o que eu coloquei no dia 11. Com o que se tem de público, não há provas. Em especial contra o Rivaldo Barbosa. Não existem provas. Só que o Chico Alencar vai mais longe, e eu não sei se é porque ele sabe mais, dizendo, colocando categoricamente, quase com a certeza de, não é só com o que se tem de público que não existem mais provas. Não existem mais provas. Ele tá colocando aqui como se não, a investigação tem que seguir, porque não é que tem coisa e não divulgaram. Não tem coisa. Eu duvido que o Chico Alencar falasse isso no caso inverso. Tá? Eu admito pra vocês que no dia 11, que eu fiz o vídeo com muita cautela dizendo, no fundo eu acredito que tem mais provas, eu tava até suspeitando mais que não tivesse. Mas, como tava entrando nessa linha, eu falei, tem que ter uma cautela, até em respeito ao trabalho de todos os envolvidos. Até em respeito à família da Marielle e tudo mais. Certo? Mas a coisa tá começando a ficar muito esquisita. Muito esquisita. Outras coisas estranhas, uma que ninguém comentou ainda, mas que pra mim é muito estranha, gente. Quando a gente teve a denúncia do Rivaldo, do Chiquinho e do Domingos, agora no mês de maio, que eles foram presos cautelarmente, lá em março, no dia 24 de março. A denúncia da PGR ao Supremo Tribunal Federal foi agora em maio. Quando teve a denúncia, sabe quem não foi denunciado? O delegado Geniton Lages.
Rivaldo Barbosa, antes da morte da Marielle, era chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Ele foi promovido a chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na véspera da morte da Marielle Franco. No dia seguinte à morte, ele escolheu o Giniton para ocupar o cargo que ele ocupou anteriormente, chefe da DH, da Delegacia de Homicídios. A Polícia Federal, no seu relatório, quando defende a tese de que Rivaldo Barbosa participou ativamente do planejamento do crime, a Polícia Federal, ela coloca Giniton como o braço operacional do Rivaldo, tá? Eles colocam, através da indicação de Giniton, se operacionalizou a garantia da impunidade dos autores do delito. Outro ponto. Assim, Rivaldo Barbosa, já na posição de chefe da polícia, elegeu seu homem de confiança, Giniton Lages, para a tarefa de impedir que a investigação chegasse a um bom termo. Eles utilizam a indicação do Giniton, a mera indicação do Giniton, como uma evidência da interferência do Rivaldo na investigação. Logo, é de se esperar que eles considerem, e no relatório eles deixam claro que consideram, que Giniton participava da tramóia toda. Por que ele não foi denunciado? Se ele participava ativamente, por que ele não foi denunciado? Certo? Pode ser, não se encontraram evidências? Então isso também enfraquece a tese contra o Rivaldo Barbosa. E é sinal de que não existem realmente as provas. Tá? É um sinal possível de que, olha, Rivaldo a gente pôde denunciar porque ele foi citado pelo Lessa. Talvez o Lessa não tenha feito uma citação direta ao Giniton, porque não tivesse tão inteirado. Tudo que ele soube teria sido através dos irmãos Brazão. Ok? Então é outro ponto muito esquisito que eu acho que vale colocar aqui, que eu tava segurando também para trazer para vocês, por prudência, mas eu tenho certeza que agora é um momento em que já é adequado tratar isso como uma coisa estranha. Como uma coisa estranha. Bom, além disso tudo, eu comentei na sexta-feira passada com vocês que assim, olha, a única coisa que se pode afirmar com certeza que ocorreu de errado, porque o resto é tudo assim, tá errado se eles não sabem de mais nada. Mas a única coisa que a gente tem certeza é o fato da PF não ter escutado os três. O Rivaldo, o Domingos e o Chiquinho. Eles prenderam, não escutaram e denunciaram. Certo? Temos novidades. Aliás, prenderam, denunciaram sem escutar, com o Alexandre de Moraes na decretação das prisões exigindo que eles fossem escutados, ok? Mas tem um outro ponto importante. Que ontem o Alexandre de Moraes, novamente, depois daquela súplica que o Rivaldo Barbosa fez, pediu para a PF escutar o Rivaldo novamente, tá? Ele determinou que o Rivaldo preste depoimento em até 5 dias, então deve ser muito breve, por isso que eu falei, eu vou voltar a esse assunto ainda essa semana, tá? Com direito assegurado ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, ok? Então a gente teve finalmente aí essa colocação. Isso era um erro, gente, eles não seguiram a decisão do Moraes, o Moraes determinou, é para escutar os indiciados. E não escutaram, tá? Isso é um erro, ok? E no vídeo da sexta, gente, só um parêntese importante, eu coloquei o seguinte, é um erro porque o Moraes determinou, mas não é um erro por si só, porque a PF, a autoridade policial, não é obrigada a escutar uma pessoa indiciada antes de realizar uma denúncia, tá? A defesa do Rivaldo Barbosa comentou num dos meus vídeos sobre o tema, não foi bem nesse vídeo, foi em outro, elencando, né, que o inciso V do artigo 6º do Código de Processo Penal determina que sim, a autoridade policial deve ouvir o indiciado, tá? Vou ler rapidamente, bem rápido, olha, artigo 6º do CPP. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, né, inciso 5º, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto do capítulo 3 e título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Realmente, gente, o artigo é bem claro nesse sentido, tá? Então eu peço desculpas pelo equívoco. Eu cometi esse equívoco porque eu me recordei de vários casos, até de notoriedade pública. Teve o recente do Cariani, mas tantos outros em que você não teve o indiciado sendo interrogado antes da denúncia, tá? E aí eu tinha encontrado alguma decisão do STJ que abria a porta para isso, mas assim, para mim o artigo do CPP tá muito literal e fica aqui o adendo feito pela defesa do Rivaldo Barbosa. Tá legal, gente? Importante colocar isso.
Então vamos ver se o Alexandre de Moraes pode eventualmente não recusar essa denúncia. O que eu quero deixar muito claro, eu acho que muita gente que vai discordar de mim hoje vai passar a concordar com o passar do tempo, caso realmente se evidencie a não existência de mais provas. Basicamente é o seguinte, gente, existe um risco gigantesco dos 3 serem os mandantes da morte da Marielle Franco e eles serem inocentados por falta de provas, porque a PF não conseguiu prova. Porque é difícil conseguir prova. Foi um crime cometido há 5 anos atrás. Foi um crime que na sua investigação, independente da participação ativa disso ou não do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, contou com sabotagem dentro da polícia. Isso está muito claro e evidente. Tá? Provas foram apagadas por investigadores, com a concordância não de quem estava lá no alto. Certo? É difícil. Mas se você não consegue juntar prova e tem só uma delação premiada de um homicida psicopata, gente, o caminho é serem inocentados. E aí tem o risco deles, sendo mandantes, serem inocentados. Isso é um problemaço. Isso é não se fazer justiça, no caso da Marielle e do Anderson. Tá? Outra possibilidade é deles serem os mandantes, e não só aberto, né, uma chance grande de serem inocentados num julgamento, mas ter mais gente aí no meio. Tem mais gente nessa cadeia que foi acobertada. Se você não tem provas e conta só com a palavra de um cara como o Rony Lessa, pô, fica muito essa brecha, né? E se o Rony quis esconder alguém? E outra possibilidade, deles não serem os mandantes, ou de algum deles não ser mandante, só o Rivaldo ser inocente que seja. E aí os verdadeiros mandantes continuarão soltos. Além de você ter figuras presas por um crime injustamente. E vejam só, no caso do Domingos e do Chiquinho, eles têm 1000 motivos com muita prova para estarem presos já há muitos anos, tá? Muito, ao contrário do caso de Rivaldo Barbosa, que aí ainda não tem. No caso do Chiquinho tem, mas de qualquer forma, ele já tem uma ficha corrida tão grande que se prenda pelo que eles fizeram. E aí, além do risco de ter aí pessoas que neste crime são inocentes, apesar de 2 delas não serem muitos inocentes em muitas outras coisas, dos verdadeiros mandantes estarem soltos e continuarem soltos. É delicadíssima a situação, gente. É delicadíssima a situação. Deixando muito claro, ainda deixo aqui em aberto, com certeza com vocês, a possibilidade de ter mais coisa. Da PF ter mais prova e não ter tornado público. É estranho não ter tornado público? É estranhíssimo. Nessa altura do campeonato é estranhíssimo. Por quê? Eles não deram a investigação como encerrada? Ah, mas eles vão ter outros inquéritos que vão atingir as 3 pessoas, o Rivaldo, o Chiquinhos e o Domingos, e aí pode prejudicar nesses outros inquéritos. Não, esses outros inquéritos não se referem ao caso Marielle. No caso do Rivaldo, outro inquérito que eles pediram para abrir agora, ele diz respeito à questão de que eles enviaram os dados para o Ministério Público, a da empresa ligados a outros casos de homicídios. No caso do Domingos e do Chiquinho, os inquéritos tratam sobre outras temáticas ligadas à atuação com grupos paramilitares não envolvidos diretamente na questão da morte da Marielle Franco. É estranho não ter divulgado. Eu ainda vou ser cauteloso aqui e dizer, talvez eles tenham mais coisa. Se eles tiverem mais coisa, ótimo. E se tiverem, deixando bem claro, gente, eu não estou errado. Eu estou dizendo aqui com base no que se tem de público. Com base no que se tem de público. Porque as pessoas estão condenando publicamente. Certo? Mas de qualquer forma, gente, tem muita gente que agora tá tratando já como se não tivesse mais nada. Eu até pensei se eu fui tô sendo excessivamente cauteloso, né? Se o pessoal quer pedir uma audiência com Lewandowski para pedir pra investigação seguir, com essa convicção de que não tem mais nada, tá fedendo bastante, gente. Tá fedendo bastante essa situação toda, tá? Não tô dizendo que a Polícia Federal fez qualquer coisa de mal, não, óbvio que não. Mas pode ter não conseguido provas e fez a denúncia com base no que tinha ali. Só que o que vai acontecer com essa denúncia? Vai cair por terra. E com razão. Porque a lei é muito clara. Delação premiada não é prova. E o que se tem, na minha opinião, contra o Rivaldo e na opinião de vários, contra os 3, Rivaldo, Domingos e Chiquinho, é só uma delação premiada. Vamos ver. Eu vou seguir atualizando vocês, mas acho que a coisa vai dar uma... Eu acho que a semana será agitada no âmbito do caso Marielle, inclusive, gente. O vídeo ficou longo pra caramba, mas achava importante colocar todos esses pontos aqui.
Abraço a todos, até a próxima, gente.